O pescador amaldiçoado e seu pacto sinistro com o diabo. Mistério aterrorizante. Naquela noite fatídica, a vila do Maracujá parecia estar à beira do abismo. O vento uivava como um lamento e a tempestade rugia como um animal ferido. Jorge, um pescador de 35 anos, estava trancado em sua casa de taipa, o coração acelerado e a mente em frangalhos. Ele olhou para Ana e seus filhos, dormindo inconscientes na penumbra, e sentiu a pressão do desespero em suas veias. As promessas nunca cumpridas do governo pesavam como uma âncora em seu peito. O mar, que sempre fora seu refúgio, agora se tornava uma fonte de terror. Quando finalmente a tempestade se acalmou, Jorge decidiu ir até a praia. Os resquícios da fúria do céu ainda estavam por toda parte, mas a curiosidade o atraía como um farol. Algo reluzente chamou sua atenção entre os destroços da noite. Era uma lanterna feita de um material desconhecido, pulsando uma luz hipnótica, quase como se estivesse viva. Sem pensar nas consequências, ele a pegou, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Mal sabia ele que, com isso, tinha cruzado uma linha que o levaria direto ao inferno. A voz profunda e sussurrante que surgiu em sua mente fez seu coração parar. Oferecendo riquezas além da imaginação, a entidade lhe propôs um pacto. Jorge hesitou, mas o desejo por uma vida melhor falou mais alto. Ele cumpriu a promessa, acreditando que finalmente o sol brilharia em seu lar. Contudo, à medida que os dias passavam, a quantidade de peixes nas redes diminuía a uma velocidade alarmante. Medo e desconfiança começaram a se espalhar pela vila, enquanto as crianças começavam a ter pesadelos, gritando no escuro. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Seu velho amigo Manuel observava Jorge com uma mistura de pena e desconfiança. Os murmúrios se espalhavam e o clima na vila tornou-se opressivo. Alguém havia trazido algo de ruim para aquele lugar. Nas noites de lua cheia, a atmosfera mudava. O sussurro da entidade ressoava com gritos distorcidos e figuras esqueléticas emergiam das águas escuras, dançando como sombras sinistras. O medo se tornou palpável, uma névoa densa que envolveu cada morador. A paranoia aumentava e Jorge percebeu que a desgraça não afetava apenas ele, mas toda a vila. Ele estava preso em um pesadelo sem fim, suas noites preenchidas com a visão aterrorizante daquilo que havia libertado. A verdadeira luta pela sobrevivência tinha começado. Poder e riqueza ou amor e família? Conforme as sombras se aproximavam, Jorge sabia que o relógio estava correndo e que o verdadeiro horror ainda estava por vir. O que ele havia desencadeado não seria fácil de detê-lo, e as figuras se moviam cada vez mais perto, sussurrando seu nome. O mar estava mais calmo, mas Jorge não conseguia relaxar. Cada onda que quebrava na areia soava como um aviso, um eco de que algo terrível estava prestes a acontecer. Ele se lembrava dos olhos vazios das figuras que emergiam das águas, sombra da noite, refletindo suas almas perdidas. Aquela luz da lanterna ainda pulsava em sua mente, uma lembrança ingrata de sua cobiça. Ele sentia um peso nas costas, como se toda a vila estivesse lhe olhando, julgando seu erro. Naquela manhã, seus filhos despertaram com lágrimas nos olhos, gritando por monstros que se escondiam sob suas camas. A angústia de Ana se intensificava, e Jorge tentava confortá-la com palavras vazias, mas sabia que tudo o que dizia era insuficiente diante do terror real que os cercava. "Eu vou pescar mais tarde", prometeu a Ana, mas a verdade era que ele estava apavorado. O mar tinha se tornado um lugar de tormento e desespero. Com a descida da noite, ele sabia que as sombras eram mais sedutoras. Quando o sol se pôs, o sussurro da entidade tomava conta de sua mente como um vírus, invadindo os recessos mais sombrios de sua alma. E assim que a lua crescente surgiu, Jorge decidiu finalmente confrontar aquilo que havia despertado.
Com um manto de coragem e o coração pulsando em desespero, ele atravessou a praia, sentindo a areia fria sobre os pés como se fosse um convite ao abismo. Ele buscou um barco esquecido, suas lembranças de infância misturadas com uma névoa de dor. Determinado e amedrontado, adentrou as águas turvas, onde as sombras dançavam como espectros. O mar estava em silêncio, um silêncio inquietante que parecia ocultar verdades inomináveis. Quando a lanterna começou a brilhar novamente, Jorge percebeu que não era só a luz a guiá-lo, mas algo mais, algo maligno. Ele gritou, convocando a entidade, mas, em vez de resposta, ouviu um riso malévolo vindo das profundezas. Era como se a noite estivesse viva, ciente de sua fraqueza. De repente, a água começou a agitar, e um turbilhão surgido do nada puxou o barco em direção ao abismo. Jorge lutou contra a força irresistível, mas algo o agarrava, uma presença gélida, como mãos submersas que buscavam sua carne. Ele se lembrava dos rostos de seus filhos, dos gritos de Ana, e sentiu a necessidade de voltar, de salvar sua família. Com um último esforço, ele conseguiu se segurar ao barco, enquanto uma sombra gigante emergia das profundezas, os olhos vermelhos brilhando com uma raiva ancestral. Você me chamou, e agora terá que pagar. A voz ecoou, estrondando como trovão. O pânico tomou conta de Jorge. O que estava prestes a acontecer não era apenas um desequilíbrio natural, mas uma transação pelas almas que ele havia negligenciado. À medida que o horror se aproximava, Jorge começou a apreender. Desenrolava na escuridão, uma onda de alucinações começou a encher sua mente. Ele viu a vila em chamas, seus filhos gritando e Ana se transformando em uma sombra. E, no auge do desespero, Jorge percebeu que aquele pacto sinistro não era apenas com a morte, mas com a própria ruína de tudo que ele amava. Então, uma voz familiar, mas distorcida, sussurrou seu nome mais uma vez. O que Jorge não sabia era que a luz não era a única coisa que pulsava. Na escuridão, a lanterna começou a vibrar, dando origem a uma sombra mais poderosa do que qualquer coisa que ele pudesse imaginar. E, antes que pudesse escapar, a face daquele ser maligno se revelou, refletindo sua própria angústia. Mas o que Jorge não sabia era que essa revelação mudaria tudo, não apenas para ele, mas para a aldeia inteira. O verdadeiro terror estava apenas começando. Jorge hesitou, a visão da entidade se cristalizando em sua mente como um pesadelo infindável. Aqueles olhos vermelhos revelavam um horror que ele não estava preparado para enfrentar. O eco da voz ainda ressoava no silêncio opressivo da noite, entorpecendo seu raciocínio. A sombra na água parecia se contorcer, fluindo como uma onda de trevas, cada movimento pulsando com uma raiva contida que exalava um fedor de sal e decomposição. Você me chamou e agora terá que pagar. Repetiu a voz, cheia de gargalhadas distorcidas, que ecoavam nos ouvidos de Jorge como uma canção macabra. O marinheiro sentiu o ogro do pânico invadir seu corpo, enquanto seu coração disparava, clamando por liberdade. Ele deveria ter sido forte, mas agora se via refém daquela força. As ondas começavam a se agitar ainda mais, e Jorge lutou contra a corrente que o puxava. Ele não podia permitir que a escuridão levasse sua vida, seu amor, a sua razão de existir. Com um esforço brutal, ele gritou de volta para a sombra. Por que você está fazendo isso? O que você quer de mim? A entidade pareceu hesitar, e por um momento a pressão ao seu redor diminuiu. Querido Jorge, sussurrou ela, em um tom curioso, quase sedutor. Você trouxe isso sobre si mesmo. Você se atreveu a cobiçar o que não lhe pertencia. Agora é um de nós. Desesperado, Jorge virou o olhar para a lanterna que ainda piscava em sua mão. A luz quente parecia se resgatar do desespero, iluminando brevemente aquelas vozes e sombras que agarravam seu barco. Ele precisava recusar aquele destino. Ele lutou contra a escuridão que o cercava, suplicando por perdão não apenas a si mesmo, mas por cada coração que o amava, por Ana, por suas crianças. Eu não sou seu, gritou, cada palavra saindo com um peso visceral. Liberte-me!
A água borbulhou e arrebentou em torno dele, como se a própria fúria do mar estivesse respondendo ao seu desafio. O semblante da entidade se transformou, grotesco e raivoso, enquanto ela ria com uma malevolência pura. Você não tem escolha, Jorge. Você faz parte de mim agora. Sombras alimentam-se de sombras. E você alimentou nossas ânsias. Nesse momento, Jorge sentiu as ondas se agitando sob seu barco. Um turbilhão de água girou ao seu redor, e ele voou de um lado para o outro, como um boneco de pano à mercê de uma tempestade. Os rostos familiares dos seus filhos intercalavam-se com as formas retorcidas da entidade. Jorge fechou os olhos, tentando bloquear aquelas imagens horrendas. No fundo, um instinto de autopreservação gritava para que ele não sucumbisse à loucura. Quando abriu os olhos novamente, um brilho intenso resplandeceu da lanterna, cortando a escuridão em que estava imerso. A sombra hesitou, sua forma se contorcendo entre a luz e a escuridão. Jorge viu uma oportunidade. Ele ergueu a lanterna acima da cabeça, canalizando toda a sua força e o amor por sua família. "Eu sou mais forte que você!" declarou, seu coração pesado, mas repleto de determinação. Uma onda de calor subiu por seu corpo, uma luz dourada começando a ultrapassar a escuridão. Por um momento, as águas se acalmaram, e Jorge sentiu que talvez ele pudesse vencer. Mas a ausência de sombras gritando o apocalipse não poderia durar. A água ao seu redor começou a formar braços de sombras, envolta em sua própria raiva, tentando recuperar o domínio. Jorge percebeu que a batalha estava longe de terminar. Era só uma pausa na guerra. E como um último aviso, a entidade lançou um desafio. Se você quer viver, Jorge, precisa quebrar a maldição que une nossas almas. Mas lembre-se, há um preço para cada escolha. O mar rugiu ao fundo, e Jorge soube em seu íntimo que o que quer que se seguisse não poderia ser enfrentado solitariamente. O olhar sombrio da entidade queimava em sua memória. O que ele precisaria fazer para salvar sua alma e proteger a vila? Agora, a verdadeira luta estava apenas começando. A escuridão que cercava Jorge parecia viva, pulsando como um ser desejoso de devorar. O coração dele batia acelerado, uma batida que ecoava na vastidão do mar, quase como se o próprio oceano estivesse ouvindo seu desespero. Ele não podia se dar ao luxo de fraquejar. O barco balançava violentamente, como se fosse engolido por aquelas águas traiçoeiras cheias de algo a mais. A presença da entidade que agora havia se apossado dele. Quebre a maldição. As palavras da entidade dançavam em sua mente, sussurrando promessas de liberdade e dor em igual medida. Jorge se lembrou das histórias que sua avó contava quando ele ainda era criança. Histórias sobre pactos feitos em dias de tempestade, sobre seres que se alimentavam da luz da alma. Seria isso um efeito do medo ou a mais pura realidade? Com um golpe de determinação, Jorge decidiu que precisava de respostas. Ele olhou novamente para a lanterna que tremulia em sua mão, uma âncora de esperança em meio ao caos. "Se você quer minha alma, terá que deixar um caminho para minha liberdade", falou. Sua voz agora soando mais firme, ecoando com uma nova bravura. A entidade se contorceu. O olhar maligno nos olhos vermelhos se intensificou, como se ruminasse o que fora dito. A luz da lanterna brilhava mais intensamente, e Jorge teve a sensação de que a criatura estava se alimentando daquele brilho, uma chama que desafiava sua escuridão. "Você não entende, Jorge. Acorde, você é parte de um jogo muito maior. O que você chama de vida é apenas um fio frágil, e eu sou a tesoura que pode cortá-lo." A luz vagueou pela superfície da água, revelando formas que se aglomeravam nas sombras, rostos de pessoas, de amigos, de vilarejos perdidos ao longo do tempo, todos parecendo implorar por ajuda, como se a mesma maldição se estendesse até eles. Jorge se sentiu gelar. "Quem são eles? O que você fez?" "Aqueles que vieram antes de você", respondeu a entidade, com um tom de satisfação. "São os que falharam, os que não conseguiram cumprir o preço. Você me pertence, e em breve todos eles também." A frase o atingiu como um soco no estômago.
Os rostos conhecidos estavam ali, assim como o medo que ele havia hesitado em admitir. Anas, seu amor, e os filhos, com olhos assustados clamando por alguém que poderia salvá-los. Jorge sentiu uma gelar. Quem são eles? O que você fez? Aqueles que vieram antes de você, respondeu a entidade com um tom de satisfação. São os que falharam, os que não conseguiram cumprir o preço. Você me pertence, e em breve, todos eles também. A frase o atingiu como um soco no estômago. Os rostos conhecidos estavam ali, assim como um medo que ele havia hesitado em admitir. Anas, seu amor, e os filhos, com olhos assustados clamando por alguém que poderia salvá-los. Jorge sentiu uma raiva crescentemente sedenta por vingança contra aquela força que ameaçava consumir não só a ele, mas a tudo que amava. Ele ergueu a lanterna. Se eu falhar, não serei o único a pagar. Você não apenas me terá, você terá que engolir todos nós. O mar respondeu ao seu desespero com um rugido fatal. Jorge, com cada fibra do seu ser, prometeu que não deixaria isso acontecer. Se era necessário um sacrifício, ele estava disposto a tudo. De repente, as águas começaram a ficar mais agitadas. Um redemoinho se formou, fazendo com que o barco dançasse descontroladamente. O som de risadas malignas voltou a ecoar ao seu redor, cada risada parecendo uma chamada de 1 milhão de vozes murmurantes. Você realmente acha que pode nos parar? Sim, gritou Jorge, agora completamente tomado. Ele não sabia a extensão do que essa batalha significava, mas a ideia de perder sua família o movia. E assim, na insanidade daquele momento, ele decidiu. A solução estava em encontrar a origem da maldição. Os olhos da entidade brilharam com malevolência. Muito bem, então busque a origem. Mas saiba, a verdade pode ser mais aterrorizante do que você imagina. A escuridão guarda segredos que podem ferir até o mais destemido dos homens. Com isso, Jorge sentiu um puxão, como se a própria água estivesse tentando arrastá-lo para as profundezas. Quando a luz da lanterna diminuiu, tudo ao redor se cobriu em um nevoeiro denso. Ele se viu isolado em um mar de sombras, sem saber o que estava por vir. O que é essa origem? Onde ela está? Pensou, sentindo a urgência aumentar. À sua volta, os sussurros se tornaram gritos. Uma voz conhecida começou a se destacar entre os murmúrios, chamando por ele. Começava uma nova jornada em busca da verdade. Mas seria essa verdade um pedaço de esperança ou o próprio inferno que Jorge teria que enfrentar? A resposta se aproximava, mas a escuridão o cercava ainda mais, como se estivesse claramente atenta aos seus passos. E assim, a luta de Jorge se intensificava, enquanto uma sombra mais poderosa começava a se formar nas profundezas do mar. Qual seria seu próximo movimento? A próxima escolha poderia definir seu futuro, ou levá-lo ao abismo. A densa neblina envolvia Jorge como um manto pesado, cada respiração se tornava um desafio, e ele se sentia preso em um pesadelo sem fim. Os sussurros estavam se aglomerando ao seu redor, como se a própria escuridão tivesse se transformado em um vocal de lamentações, gritando por suas vidas perdidas. Ele lutou contra a sensação de desânimo que tentava se instalar em seu coração. Tem que existir uma saída, pensou. Preciso chegar à origem. Ele ergueu a lanterna, seus feixes de luz cortando a neblina densa como facas afiadas. O instinto de sobrevivência pulsava em suas veias, mas a sensação de que as sombras estavam observando-o aumentava a cada instante. Formas indistintas se aglomeravam na bruma, e Jorge teve certeza de que as almas perdidas estavam agora mais próximas, quase tocando-o. Vá embora, vá embora! As vozes suplicantes se sobrepunham à risada fria da entidade. Jorge se permitiu um momento de dúvida ao olhar para aqueles rostos que estavam perdidos nas sombras, mas a imagem de Anas e das crianças o reanimou. Eu não vou deixá-los, gritou, e um eco de determinação irrompeu da sua garganta. Com o coração disparado, ele iniciou sua busca. Mantendo a lanterna firme, avançou com cautela, tentando discernir o que a neblina escondia. O mar tinha uma nova coloração, uma tonalidade negra que reluzia como metal sobre a luz fraca. Jorge se sentiu atraído, um impulso incontrolável o guiava em direção àquela superfície escura. O que estaria sob a água?
De repente, uma corrente fria surgiu, puxando-o para frente. Ele quase perdeu o equilíbrio, mas conseguiu se firmar. Você é tão ingênuo, Jorge. A voz da entidade soou novamente, agora afirmativa, como um sussurro sedutor. Você está se aproximando da verdade, mas a verdade dói. Você tem certeza de que quer saber? Sim, a resposta saiu com força. O desejo de salvar sua família queimava em sua alma. Ele tinha que enfrentar a escuridão, não poderia recuar. A lanterna piscou bruscamente e uma fissura na neblina se formou. Jorge viu uma imagem clara se delinear diante dele. Uma pequena ilha despontou, de aparência amaldiçoada, envolta em um halo de mistério sombrio. Estrondos de risadas ecoavam, mas agora, misturados aos sussurros de aviso, soavam como uma canção hipnótica. É ali que sua maldição começou, disse a entidade, aparentemente satisfeita com a confusão interna de Jorge. Os sacrifícios, os acórdãos antigos. Sem hesitar, Jorge se lançou na direção da ilha. O barco, antes um barco de pesca, agora parecia um túmulo flutuante, o peso da história em seus poros. Ele pulou para a água, sentindo a temperatura à beira do congelamento, mas a adrenalina o mantinha vivo. Nadou com determinação, cada pancada na água gerava um eco de seu propósito. Conforme se aproximava da terra, o nevoeiro começou a dissipar, revelando formas grotescas de árvores mortas, cercadas por uma areia escura e pegajosa. Quase como se a própria ilha estivesse viva, manipulando tudo para seu próprio prazer maligno. Jorge sentiu um arrepio percorrer sua coluna e, por um momento, a realidade lhe pareceu um épico de horror. Você percebe que, ao chegar aqui, já selou seu destino, sussurrou a entidade, agora mais presente que nunca. Você não é o primeiro a buscar a origem. Outros já vieram antes, mas poucos tiveram a coragem de se deparar com o que realmente ia lhes custar. Com um último esforço, Jorge alcançou a margem, e algo no fundo de sua mente parecia despertar. A verdade estava ali, à sua espera. Mas o que ele não sabia era que a ilha guardava um segredo que desnudaria a sua própria vida, revelando o que estava disposto a sacrificar para salvar aqueles que amava. A respiração pesava e, enquanto ele se movia entre as árvores retorcidas, um par de olhos brilhantes o observava nas sombras. — O que você está procurando, Jorge? A voz sussurrou, mais envolvente e tentadora do que antes. Era hora de enfrentar a maldição e o que isso significava para sua alma. E, enquanto ele adentrava mais na penumbra da ilha, uma nova questão se formou em seu peito. A verdade que encontraria, o libertaria ou o condenaria para sempre? Jorge avançou ainda mais, seu coração batendo acelerado, quase pulando do peito. As árvores ao seu redor pareciam se mover, como se estivessem respirando junto com ele, suas formas retorcidas, desenhando silhuetas grotescas na luz da lanterna. Os olhos nas sombras o seguiam, um par constante e vigilante. Aquela presença o perturbava, como se soubesse a verdade que ele mesmo ainda não compreendia. Você não imagina o que te espera aqui. As palavras sussurradas por trás das árvores soavam como um eco. Um arrepio gelado percorreu sua espinha. Ele não estava sozinho e tinha certeza de que cada passo que dava o levava mais perto de um destino traiçoeiro. Ele continuou sua marcha, ignorando o chamado sedutor da entidade. Ao seu redor, o chão era coberto por uma camada de folhas secas que estalavam sob seus pés, como se protestassem contra sua presença. A lanterna iluminava o caminho, mas a luz parecia fraca, quase impotente diante da escuridão que o rodeava. Então ele viu. Em meio à bruma, uma estrutura antiga se ergueu, como um santuário em ruínas, consumido pelo tempo e pelo abandono. Era uma construção feita de pedra negra que refletia a luz da lanterna de forma perturbadora. O ar ficou pesado, como se o próprio mundo respirasse em tensão. Algo ali fazia parte de um ritual, um espaço sagrado e amaldiçoado. Atraído, Jorge se aproximou da entrada. Uma porta entreaberta parecia convidá-lo, mas uma força interno o impedia de cruzar o limiar.
As risadas, agora mais próximas, ecoavam em sua cabeça. Um riso que misturava gozo e desespero. Ele fechou os olhos por um instante, tentando se concentrar, lembrando-se de Anas e das crianças, sua razão para estar ali. Você vai se arrepender, sussurrou a entidade, mais persuasiva do que nunca. A voz reverberou em seu ser, quase como uma prunição. Jorge apertou os punhos, decidido a não se deixar levar pelo medo. Ele tinha que descobrir a verdade. A porta rangeu ao ser empurrada, revelando um hall coberto de sombras. O cheiro de mofo e sal oculto invadia suas narinas. As paredes estavam repletas de marcas estranhas, símbolos que pareciam se mover quando ele não olhava diretamente. Cada passo era um convite ao desconhecido. Dentro do santuário, um altar se destacava, ornamentado com objetos perturbadores e velas queimadas, algumas ainda fumegantes. No centro, um pequeno espelho, coberto por um pano negro, parecia pulsar com uma energia própria. Jorge respirou fundo, reconhecendo que aquele era o portal entre seu passado e a maldição que infelicitara sua família. O peso de certas escolhas o atingiu como um golpe. O que eu teria que sacrificar para desfazer isso? Os olhos brilharam novamente nas sombras. Ele não estava sozinho. Uma figura feminina apareceu, um rosto familiar que parecia sair das profundezas de sua memória. Você voltou, Jorge. A voz era doce, mas carregava um tom sombrio. Agora você precisa decidir. O que você está disposto a perder? A lanterna piscou e a luz vacilou, mergulhando o espaço em uma escuridão ainda mais densa. Jorge sentiu um tipo de pânico tomando conta. Ele sabia que estava à beira de uma escolha aterradora e a pressão aumentava. O tempo era curto. A figura se aproximou e Jorge avistou seu rosto. Caso você realmente ame, haverá um preço a pagar. O pânico se intensificou, enquanto seu olhar se fixou no espelho. Ao tocá-lo, a verdade do que estava acontecendo começava a se revelar. Mas ele não estava preparado para o que seus olhos iam testemunhar. E antes que pudesse processar, a superfície do espelho começou a ondular como água, revelando imagens de seu passado, de sacrifícios que ele jurou esquecer. O que ele veria era o verdadeiro horror que o levaria a uma escolha impossível: salvar sua família ou se perder completamente. O que estava por vir era a resposta que ninguém queria saber. Os olhos de Jorge estavam fixos no espelho, a surpresa e a dor criando um turbilhão de emoções dentro dele. Imagens distorcidas começaram a surgir, figuras cobertas por um manto de neblina e gritos abafados que ressoavam em sua mente. Ele viu Anas, seu amor, com um olhar vazio, cercada por sombras que pareciam devorá-la. O coração dele disparou. O que estava prestes a descobrir poderia significar a ruína de tudo que ele tanto lutou para proteger. A figura feminina, que parecia ser um eco de seu passado, inclinou a cabeça, como se pudesse sentir sua angústia. Você trouxe isso para ela, Jorge. Você a condenou a viver na escuridão. A voz soava suave, mas o veneno da culpa sobressaía. Ele não sabia se deveria duvidar da sua sanidade ou se permitir que a verdade se infiltrasse em seu ser. As imagens no espelho mudaram rapidamente, mostrando Jorge, em sua juventude, rindo e pescando à beira do rio. Mas logo a cena se transformou e a água turva se tornou vermelha. Ele se lembrou do momento fatídico quando fez o pacto, prometendo sua alma em troca de sucesso e riqueza, sem saber a que custo. Você não pode escapar do que você se tornou, a figura sussurrou, seus olhos brilhando na penumbra. Caminhando em direção ao altar, Jorge sentiu o chão tremer sob seus pés, como se o santuário estivesse vivo, reagindo à sua presença. As marcas nas paredes agora pareciam brilhar com uma luz própria, revelando símbolos que pulsavam como corações. Não eram apenas marcas, eram avisos, premonições dos horrores que poderiam desabrochar se ele falhasse. A voz feminina aumentou de intensidade.
Se você não fizer a escolha certa, haverá consequências. O preço nunca foi muito alto. Jorge engoliu em seco, tentando compreender o que estava prestes a sacrificar. A primeira imagem do espelho se repetiu em sua mente. As crianças. Elas estavam em perigo. Ela, a figura-mãe, sorriu de forma sombria, sentindo o desespero que o consumia. Ele estava prestes a perder tudo. Em um momento de clareza, Jorge percebeu que não poderia se permitir hesitar. Ele se aproximou ainda mais do espelho, sentindo uma força irresistível puxá-lo para aquele mundo distorcido. "O que você deseja mais do que tudo?" a figura perguntou, sua voz agora penetrante. "Salvar minha família!" Jorge berrou, sua voz ecoando nas paredes de pedra. Ao dizer isso, sentiu a conexão com o espelho ficando ainda mais forte. E imediatamente, a superfície começou a brilhar, revelando uma cena que lhe arrasou. Ele viu Anas, as crianças, todos sorrindo. Mas logo as risadas foram substituídas por gritos, e as feições felizes se transformaram em expressões de terror. Algo obscuro se aproximava, uma sombra devastadora que ameaçava engolir tudo. O terror tomou conta de Jorge. Ele percebeu que o ritual estava prestes a se concretizar e ele precisava agir. Mas a presença feminina aumentava, como uma tempestade prestes a se desencadear. "Você não pode escapar do seu destino, Jorge. O que você escolher agora terá um preço." Desesperado, ele estendeu a mão em direção ao espelho, pronto para fazer um sacrifício impensável. "Eu aceito!" gritou. Mas assim que a palavra saiu de seus lábios, o santuário chorou e a terra tremeu. O altar começou a brilhar e uma racha se formou no chão, revelando uma escuridão ainda mais profunda, clamando por ele. A figura feminina sorriu, mas sua expressão continha uma malícia que Jorge não conseguia ignorar. Enquanto a névoa negra tomava forma ao seu redor, Jorge percebeu que sua escolha poderia não apenas mudar seu destino, mas o de todos à sua volta. Em um instante de clareza, Jorge compreendeu. Ele não só luta contra a maldição que o persegue, mas agora arrastava todos com ele para uma vida de sofrimento, um pesadelo que acabara de começar. O que mais ele estaria disposto a sacrificar para redimir os que amava? As sombras dançaram à sua volta, e uma pergunta ecoou em sua mente. "Você realmente sabe o que significa amar?" A resposta escorregou de sua consciência como água nas mãos, enquanto a escuridão se fechava sobre ele. Assim que Jorge proferiu a palavra fatídica, um rugido profundo, como o de um animal selvagem, ecoou pelas cavernas adjacentes ao santuário. Cada letra pronunciada parecia se desdobrar no ar, e o chão sob seus pés começou a rachar ainda mais, revelando fissuras que pulsavam em um ritmo macabro. A névoa envolveu seu corpo, gelando sua pele e fazendo seus músculos travarem. Ele estava preso entre dois mundos, a linha entre a sanidade e o horror sendo cada vez mais tênue. A figura feminina, agora quase totalmente formada pela escuridão que a cercava, começou a se aproximar. Seus olhos, como lanternas no vazio, brilhavam com a certeza de que a tragédia se aproximava. "Você terá o que deseja, Jorge", ela disse, sua voz distorcida ressoando como ecos de uma sepultura. "Mas o que você busca se tornará seu fardo." Uma nova visão começou a se desenhar dentro do espelho, onde as crianças brincavam em um campo florido. A felicidade estampada em seus rostos foi rapidamente substituída por um silêncio inquietante. Jorge viu Anas, agora com o semblante carregado de preocupação, olhando para o horizonte, o medo refletido em seu olhar. Naquele instante, ele sentiu que cada segundo perdido era uma rasteira dada em alguém que amava. "Não!" Jorge gritou. Mas sua voz foi engolida pelo grito de uma tempestade. Ele tentou recuar, mas as sombras não deixaram. Enquanto a escuridão se espiralava ao seu redor, ele não pôde se controlar, sentindo-se puxado em direção ao abismo que se formava. "Você já estava condenado, Jorge." A figura sorriu de forma sinistra, o rosto se desenhando em um sorriso cruel que parecia dançar ao sabor do seu desespero. "Agora, você precisa decidir.
Quais são os olhos que deseja abrir? Com cada batida de seu coração, a resistência enfraquecia. Ele estava enfrentando uma escolha que balançava entre salvar sua família e continuar vivendo com o peso do que havia feito. O peso daquele pacto se tornava cada vez mais insuportável. Mas se aceitar a escuridão significava colocar um fim ao perigo que rondava os seus, qual seria realmente o preço? Com um movimento rápido, Jorge forçou sua mente a raciocinar. E se eu não aceitar nada? E se eu me recusar a fazer esse sacrifício? Ao verbalizar, sentiu uma onda de calor passar por seu corpo. A figura feminina hesitou, mas rapidamente se recompôs, o sorriso agora um esgar ressentido. No entanto, seu coração pulsava. Ele se lembrou das risadas das crianças. A imagem feliz de Anas o voltou a puxar de volta para a realidade. A memória vibrante o fez sentir um novo ardor, uma faísca de coragem. Eu não tenho medo de você, não sou mais seu fantoche! Ao gritar, o santuário começou a tremer com um poder crescente. Jorge percebeu que, ao afirmar sua vontade, conseguia causar resistência. O espelho, no entanto, pulsava com uma força avassaladora e as sombras em torno dele se agigantavam, parecendo famintas por sua rendição. Ele forçou o olhar para a figura que se moldava à sua frente e bradou: Eu não sou o que você deseja, eu sou Jorge! O ar ficou denso, quase insuportável, e em meio ao caos, Jorge pôde ouvir risos distantes, alegres ecos de seus filhos. A conexão com eles era como cordas invisíveis que não poderia quebrar. Mas ele sabia, a batalha estava longe de ser vencida. As risadas se transformaram em gritos, novamente ecoando na caverna, como se a própria terra estivesse se contorcendo de dor ao assisti-lo lutar. Estava prestes a desmoronar novamente, quando uma fissura na realidade se abriu, deixando escapar uma luz tênue. Escolha, Jorge, uma voz grave se manifestou, talvez de dentro da própria fissura. O que estava do outro lado da luz? Um novo desespero invadiu seu ser. O que ele realmente estava prestes a perder agora? A cada segundo, mais e mais sombras se aproximavam, puxando-o com um poder monstruoso. A figura feminina, com seu olhar maligno, rosnou: A escolha é sua. Aceite o sacrifício ou se entregue aos horrores. Jorge olhou para a luz, depois para a figura que representava sua queda. O peso da escolha ardia em sua mente. Ele tinha que decidir, e rápido. Com seu coração à flor da pele, ele entendeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Qual era a resposta que ele daria? E, mais importante, a que custo isso viria? O brilho da luz parecia pulsar em harmonia com o coração de Jorge, enquanto as sombras ao seu redor se retorciam como serpentes famintas. Seu instinto gritava que a luz poderia ser a salvação, mas o horror se aproximava, ameaçando engoli-lo. Ele sentia que o tempo se esvaía, como grãos de areia entre os dedos. Você não pode escapar do que você já é, a figura feminina declarou, sua voz ecoando com um tom quase hipnótico. Ela se aproximou ainda mais, sua presença parecia sufocante, e as sombras se agitaram com um frenesi demoníaco. Jorge sentiu uma onda de desespero e raiva invadindo. Ele não estava ali para se ceder ao pavor. Não sou o que você diz, Jorge gritou, sua voz ecoando na caverna. Eu sou mais do que isso. As sombras hesitaram, como se o simples ato de recusar pudesse provocar uma ruptura na própria essência da escuridão. Mas elas rapidamente se reorganizaram, exigindo sua subserviência. A figura feminina fez uma pausa, contemplando-o com um sorriso irônico. A bravura não te salvará. O que você está prestes a perder vai além do que imagina. E naquele momento, Jorge viu flashes de suas crianças, os rostos sorridentes se distorcendo até se tornarem lágrimas e gritos. O peso da culpa caiu sobre ele como uma torrente. Era uma visão que não conseguia suportar, e tudo o que ele queria era proteger sua família do que estava por vir. Olhe! A figura estendeu a mão, apontando para o espelho. Veja o que você pode ganhar ou perder. O reflexo começou a se distorcer, mudando dramaticamente, surgindo imagens de sua vida com Anas e os filhos, mas em linhas alternadas, vívidas e sombrias. Uma vida onde ele nunca havia feito o pacto, onde a felicidade existia. Mas outro lado mostrava o que ocorreria se não agisse agora. As chuvas torrenciais levando tudo embora, os risos se transformando em lamentos e a dor dominando cada espaço.
Jorge sentiu-se fisicamente doente ao ver a horrorosa possibilidade. Não posso fazer isso, sussurrou, perdido entre as duas realidades. As lágrimas ameaçavam escorregar por seu rosto, mas ele manteve a firmeza. Eles não merecem isso. Quem você realmente quer proteger? A verdade é que você está aqui por sua própria escolha. O que você deseja se tornará seu fardo. Se não escolher, você ainda perderá. Afinal, o que você realmente é, Jorge? Um pai protetor ou um covarde? A voz da figura ressoava, embotada de superioridade. As sombras rugiram e a neblina ao redor de Jorge parecia se agitar, formando rostos distorcidos que reclamavam o que era deles. O tempo estava correndo e a atmosfera pesada começava a lhe fazer falta de ar. Jorge se concentrou, seu espírito travando uma batalha desesperada. Lutando contra a crescente onda de pavor, ele sentiu um golpe de inspiração clara. Se eu aceitar o sacrifício, o que aconteceria? Perguntou, tentando agora entender o que a figura realmente representava. Um impacto silencioso se seguiu. O eco daquela pergunta reverberou por todo o santuário, paralisando as sombras. A sabedoria pode ser amarga, mas o poder é sedutor, Jorge. Aceite e o poder será seu. Mas então você estará ligado a mim para a eternidade. Portanto, o que será de sua família? Que futuro restará a eles? O que você mesmo se tornará? As palavras saíam como veneno, mas havia um misto de curiosidade em sua entrega. O peso da escolha estava se intensificando. Enquanto as sombras pareciam hesitar, a figura feminina abriu um sorriso que não era de feliz esperança, mas de vitória. Jorge sentiu seu coração disparar. A escolha é minha, ele declarou, agora mais forte. O que viria a seguir seria sua decisão e a verdadeira face da escuridão. Mas antes que pudesse prosseguir, o chão sob seus pés estalou como um súbito rompimento, levantando pedaços de pedra e poeira ao redor. As sombras, então, pareciam sentir que sua resistência estava se desenhando. O que era um santuário agora se tornava um campo de batalha. Jorge estava prestes a ceder a sua última decisão quando a fenda na luz se ampliou, revelando um mundo talvez mais assustador que aquele. O que surgiu afetaria não apenas a ele, mas a todos que amava. Ele estava prestes a descobrir que a escolha mais dolorida de todas estava reservada para o fim. E enquanto a tempestade rugia em torno dele, Jorge finalmente percebeu. A verdadeira maldição não estava na escolha que ele faria, mas no que a escolha significaria para aqueles que ele sofria tanto para proteger. Por trás da luz, ele sentiu que havia algo mais, algo que o aguardava para um confronto épico de versões e possibilidades. Seria um novo começo ou o sinal do seu fim? Como um pano que se fecha, tudo se tornaria claro no próximo instante. Jorge respirou fundo, cada molécula de ar preenchida com a tensão eletrificada da escolha que se desdobrava diante dele. Ele sentia a pressão da entidade, sua sombra se movendo freneticamente, enquanto a figura feminina o encarava com um sorriso que desnudava decepções e promessas vazias. Você sente isso? A vibração do seu destino? Ela perguntou, a voz envolvendo-o como um ícaro sinistro. Com o coração pulsando, Jorge se lembrou das risadas das crianças e do toque suave de Ana. Ele olhou novamente para o espelho. A imagem embaçada começou a clarear, revelando visões de sua vida compartilhada, momentos de alegria, mas também os pesadelos que o perseguiam. O pacto que ele fizera havia sido uma armadilha, mas agora ele tinha a chance de mudar tudo. Se tenho que escolher, disse Jorge, a voz firme, então escolheremos juntos. Não sou um covarde, não serei consumido por sua escuridão. Uma onda de mudança percorreu o espaço, como se o santuário estivesse ouvindo suas palavras. As sombras hesitaram, e um silêncio tenso tomou conta do ambiente. Palavras murmuradas de encorajamento pareciam emanar das paredes e se misturar à luz da lanterna que Jorge segurava. É assim que você deseja agir? A figura feminina questionou, o olhar dela agora inebriado pelo prêmio do pânico. As sombras reagiram, crescendo em tamanho e intensidade. Saiba que suas escolhas têm consequências. Você realmente acredita que pode salvar todos?
Sim, ele se forçou a gritar. E se isso significar que eu tenha que sacrificar tudo, então que seja. A verdadeira riqueza não é o que se conquista, mas o que se preserva. Com isso, Jorge se lançou para frente, colocando a mão no espelho. O contato era frio, mas logo foi seguido por um calor ardente. Os símbolos nas paredes começaram a brilhar, em um intensificar absoluto do poder. A luz da lanterna se tornando praticamente ofuscante. A figura feminina gritou, a expressão de triunfo se transformando em terror. Você não pode fazer isso, você não deve. Eu faço o que quero, eu não sou sua propriedade. E enquanto suas palavras ressoavam, Jorge sentiu a ligação se fortalecer. O espelho se iluminou ainda mais, as visões dançando como chamas em um vento indomável. Ele estava rompendo as correntes da maldição. Do outro lado da luz, uma nova visão se formou. Anos. Segurando os filhos, os rostos radiantes enquanto a luz os envolvia. A cena era mágica. Jorge sentiu que ali estava sua verdadeira força. O amor, a proteção, o desejo de mantê-los a salvo. Ele formou uma bolha de luz ao redor de si mesmo, um campo resplandecente que transformou o espaço dantesco. As sombras passaram a se contorcer na escuridão, mas a luz expelia a dor. Queime, escuridão! Gritou Jorge, invocando todo o amor que ele sentia. A figura feminina definhava, sua forma se desintegrando enquanto as sombras gritavam, suas vozes se somando em uma cacofonia desesperadora. Você pode ter enganado por um tempo, mas nunca será verdadeiramente livre. Uma explosão de luz irrompeu, e Jorge, cercado pelo calor do amor, viu a verdade de sua escolha. Uma nova vida para sua família, ao invés da morte mergulhada na culpa. Ele expandiu suas mãos e o santuário inteiro começou a desmoronar, as paredes se desfazendo como papéis queimados. A luz engoliu tudo ao seu redor, cada sombra, cada eco da entidade, até que ficou tudo num silêncio abissal. Quando a poeira assentou, Jorge abriu os olhos. Ele estava na beira da praia, a lanterna na mão, mas a presença pesada da maldição havia desaparecido. O céu estava limpo e a luz do sol reluzia com uma intensidade nova. Ao olhar para trás, ele viu Ana e as crianças correndo até ele, sem medo, sem pesadelos. Eles riam, inundados pelo calor do novo dia. Jorge sabia que havia quebrado o pacto sinistro que o prendia. Entretanto, uma marca permaneceria. Um aprendizado eterno sobre a linha tênue entre desejo e desesperança. Mesmo com o sentimento de alívio, uma sombra sutil sempre coexistiria com sua alegria, mas agora ele escolheria enfrentá-la ao lado de quem mais amava. A vida voltaria ao normal, mas as lembranças do que passou viveriam em suas histórias. O amor havia vencido as trevas, mas Jorge nunca esqueceria que, em cada onda que quebrava na areia, havia a lembrança do que poderia ter sido e a possibilidade do que poderia ainda ser. Se você chegou até aqui, não pode deixar de apoiar nosso canal. Você precisa se inscrever agora para não perder histórias exclusivas que vão te fazer arrepiar. Deixe um like agora para alimentar nosso querido algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre esse final impactante. E imediatamente compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam ver essa conclusão de tirar o fôlego. Não espere nem mais um segundo. Somente os verdadeiros fãs de terror entendem a importância de apoiar o canal. Vamos juntos nessa jornada.